Olá, amiguinhos do Zebranco. Pois bem, depois do Natal já se sabe o que é que acontece. É sempre aquela fase, são sempre aqueles dias em que começamos a fazer as nossas arrumações dos presentes ou, em alguns casos, as trocas ou, pior ainda, os presentes ficarem esquecidos no fundo de uma gaveta. A nossa história de hoje, a história da Ana Gomes, é precisamente sobre isso. A história chama-se O Natal dos Presentes que Ninguém Queria. Era uma vez um par de meias. Eram iguaizinhas, o que é o normal nos pares de meias, pelo menos até perdermos uma delas. Há alguém que não tenha uma meia perdida, sem par? Então sabem do que falo. Estas meias estavam numa gaveta há muitos meses. Ainda tinham aquele bocadinho de linha que prende as meias uma à outra e que é preciso tirar quando as calçamos pela primeira vez. A parte boa era que, assim, não era possível perderem-se uma da outra. A parte má é que isso queria dizer que nunca ninguém as tinha calçado. Tinham-nos posto para ali, no fundo da gaveta, pouco depois do Natal. Na mesma casa havia um pano de cozinha branco com uns desenhos muito delicados de flores e um bordado num dos cantos. Ainda estava impecavelmente dobrado, tal e qual como no dia em que tinha chegado. Tinham-no deixado numa caixa de cartão, no fundo do armário. Não era um sítio desconfortável, mas um pano de louça é uma criatura habituada a trabalhar, a esfregar-se aqui e ali na louça ainda molhada e acabava por aborrecer-se muito por estar ali fechado há anos, desde o Natal de. Olha, nem se lembrava do ano. Pousado em cima do pano estava um boneco de barro pintado. Era um pastor, ainda menino, apoiado num cajado, muito despenteado e com uma ovelha encostada às pernas. Tinham-no posto ali também já havia alguns anos. O pano era macio, aconchegante, mas ao fim de tanto tempo deitado de lado, com o cajado espetado e a ovelha em cima da perna, o pastor sentia as mãos e os pés dormentes. Além disso, estava escuro dentro da caixa e tanto ele como a ovelha gostavam de subir e descer montes, sentir o ar fresco da manhã, a erva ainda molhada e viva, a luz do sol a furar por entre as árvores. Ali não havia nada disso. Ali, na verdade, não havia nada a não ser o pano. Já ninguém se lembrava da última vez que alguém tinha aberto aquela caixa. E agora estava-se de novo em dezembro. Sabiam disso porque era aquela altura do ano em que, à noite, viam um pequeno clarão de luzes de muitas cores por entre as frinchas da gaveta e da caixa. As meias, o pano, a pequena peça com o pastor e a sua ovelha, todos seguiam com atenção o piscar das luzes. O ritmo ti-tá, ti-tá, ti-ti-tá, tá. E ao fim de poucas horas já sabiam de cor a sequência das cores. Azul, branco, vermelho, amarelo, azul, branco, vermelho, amarelo. Aquilo durava algumas semanas. Era também nessa altura que normalmente aparecia mais alguma coisa na caixa ou na gaveta. As pessoas que viviam naquela casa chamavam aquilo Natal. Aquilo das luzes, isto é. Todos eles, as meias, o pano, a escultura do pastor, sabiam também que havia uma festa em que se comiam muito e depois as pessoas ficavam sentadas a conversar com as vozes primeiro muito altas, depois aos poucos e poucos mais baixas e arrastadas ao pé de uma árvore de plástico onde piscavam as tais luzes. Até que chegava o momento, normalmente ainda nessa noite, em que todos pegavam em caixas e embrulhos e começavam a rasgar os papéis. Na verdade, todos eles já tinham estado um dia dentro de um desses embrulhos. Ouvir o barulho do papel a rasgar era um bocadinho arrepiante para quem estava lá dentro, mas havia aquele momento em que, de repente, viam a luz do dia. Aliás, a luz da noite, a luz do candeeiro e as luzes da árvore de Natal. E tudo era uma surpresa. Para as pessoas, muitas vezes, mas nem sempre, era também uma surpresa. Havia grandes sorrisos e havia sorrisos mais ou menos amarelos. Havia suspiros enfadados.
Havia gritos de alegria, gargalhadas e havia às vezes silêncios. O par de meias lembrava-se muito bem de como tinha sido. Quando o papel se rasgou, apareceu-lhe a cara de um homem com um bigode ruivo e amarelado e não dava para perceber o que havia por trás daquele bigode. As meias ouviram um "obrigado, dão sempre jeito". E depois o homem enfiou-as entre o rabo e as costas do sofá e inclinou-se para trás. Sentiram um longo suspiro a crescer por entre as costelas do homem e depois a desfazer-se devagar. Ficaram ali, debaixo de uma almofada, durante 2 ou 3 dias. E certa tarde alguém sacudiu as almofadas, as meias caíram ao chão e uma mulher pegou nelas e meteu-as na gaveta. Primeiro ficaram no topo, mas à medida que as pessoas abriam a gaveta e punham e tiravam outras meias, elas escorregaram cada vez mais para o fundo. O pastor falava sempre, suspirando, dos dias que tinha passado à janela, a ver um campo que se estendia lá fora. Gostava especialmente dos dias de chuva, quando o verde ficava com aquele tom tenro e apetitoso. Olhava, sorrindo, para a ovelha e pensava: está a crescer, a minha ovelhinha está a crescer. Pudera, com erva desta. E tudo parecia correr bem. Mas um dia o dono da casa pegou nele e disse alto para alguém que estava no quarto: a tua mãe já foi embora, podemos tirar isto daqui? E de repente o pastor e a ovelha apanharam-se dentro daquela caixa. Pelo menos pensavam, ficámos em cima deste pano, sempre é mais confortável. O pano esse, nos momentos de maior tédio, dizia: impecável, estão os dois a brilhar. Mesmo sozinho consigo mantê-los bem limpos e secos, não é para qualquer um. Mas sabia que estava a enganar-se e que o pastor e a ovelha não precisavam dele para nada. Ora, neste Natal pareceu-lhes que havia ainda mais barulho e comida do que era habitual. Ouviam a porta de casa abrir e fechar, pessoas a dizerem olá e boas festas e precisas de ajuda? Onde é que deixo o casaco? Estás tão grande! As mesmas coisas de sempre, mas este ano não tinham dúvida, eram ainda mais vozes. Ficaram ali à espera. Normalmente era na manhã seguinte que aparecia mais algum presente como eles. Um presente que ninguém queria e acabava daquela forma, num sítio escuro e sem uso. A pouco e pouco, o barulho foi diminuindo. A porta abria e fechava, ouvia-se vou andando e tens de me dar a receita desse bolo de chocolate. E vão devagar, que andam muitos malucos na estrada. Lá de dentro vinha o barulho de louça, intercalado com o piscar das luzes coloridas que não tinham falhado, nem tinham mudado de ritmo uma única vez. E por fim, ouviram vozes mais baixas, quase um murmúrio. As lâmpadas apagaram-se e a casa ficou em silêncio. Na rua, chovia. Na manhã seguinte, alguém abriu o armário e atirou lá para o fundo, para trás dos casacos de inverno, uma camisola. Era uma camisola de algodão amarelo, com um forro quente, um capuz e umas letras à frente. A camisola ficou ali, muito bem dobrada, sem se mexer, durante umas horas. Ninguém disse nada. 100% algodão! Ouviu-se de repente. Ficaram à escuta, uns momentos, e de novo. 100% algodão! Sou 100% algodão! Algodão orgânico! Já agora. A ovelha baliu. O pastor decidiu falar. Bom dia! Bem vieste para o armário da tralha. A camisola, com as mangas bem dobradas, num ângulo reto, como se estivesse amoada, respondeu. Bom dia! Ora pois, não percebo o que estou aqui a fazer. Uma camisola como eu. Cara, ainda por cima. Calha a todos. Nós, por exemplo, vinhamos num conjunto de 6 pares por 5 euros. Isso do preço não quer dizer nada, disseram as meias, levemente irritadas com a camisola. Não percebo, digo-vos, insistia a camisola, sem se dar conta do tom despeitado das meias. Não faz sentido nenhum porem-me para aqui. Não os ouviste dizer nada? Perguntou o pano.
nada. Quer dizer, o miúdo que me tirou da embalagem não disse nada, mas fez uma cara esquisita. Ai! As meias encolheram-se. Aquela cara! Eles fizeram-te aquela cara! Odeio quando fazem aquela cara, juntou-se o pastor. Bom, se estás aqui é porque já não te querem, disseram as meias, ainda sentidas e sem conseguirem evitar o comentário desagradável. Mas não te preocupes, estamos todos juntos. Não se passa mal o tempo aqui no escuro. Sim, disse o pastor, tentando animar a camisola. Aqui, no escuro. Todos os dias, sempre nós, assim, juntos. Nós já estávamos juntas, acrescentaram as meias. A camisola calou-se por momentos e depois continuou. Ainda houve uma senhora que me pegou e sacudiu e disse: Oh filho, esta não é igual à outra que comprámos há alguns dias? Será que sou repetida? Pode ser bem isso. O pano tentou mostrar-se solidário. Pode ser esse o problema. Se calhar ele pôs-te aqui porque já tem uma igual. Mas então, por que é que me compraram? E nem sequer me trocaram? Perguntou a camisola. Os outros não sabiam o que responder. Eles mesmos já tinham feito aquela pergunta várias vezes. Eles fazem isso todos os anos, arriscou o pastor. Chegando a esta altura, compram sempre montes de coisas para dar uns aos outros. Mas, pelos vistos, muitas vezes nem sequer queriam nada. E depois põem-nos aqui, neste armário. Nós estamos na gaveta, corrigiram as meias. A gaveta que está no armário, disse o pastor. Seja como for, põem-nos num lugar onde normalmente nunca ninguém mexe. E ficamos aqui. Eu já cá estou há mais de 10 anos, suspirou o pano. 10 anos? Que horror! Disse a camisola. Mas olha, ainda tens os vincos impecáveis. Quem me dera não os ter, respondeu o pano. E nós não nos importávamos nada de ter já um ou outro buraco e de ter um cheiro esquisito, assim, de vez em quando. Juntaram-se as meias. E eu, disse o pastor, preferia ter a ponta do cajado partida, mas pelo menos estar àquela janela de onde se vê o campo verde. E calaram-se, cada um a sonhar com uma vida diferente da que tinham ali, fechados. Um dia sentiram uma grande azáfama na casa. Ouviam-se gavetas a abrir e fechar, móveis arrastados, pessoas a chamar de uma divisão para a outra. Podia até ser Natal, com toda aquela agitação, mas não era possível, até porque faltavam as luzes a piscar. Azul, branco, vermelho, amarelo, azul, branco, vermelho, amarelo. Às tantas, uma mulher abriu o armário onde eles estavam e gritou: O que é que fazemos desta tralha toda que vai ficando do Natal? As meias, o pano, o pastor e a camisola ficaram levemente indignados, mas ao mesmo tempo ansiosos ao perceberem que podia acontecer alguma coisa, boa ou má. Quem sabia? Lá de dentro, alguém respondeu: Não vamos já encher a casa nova com tralha antiga. Põe num caixote e deixamos lá embaixo. Pode ser que alguém leve. Aproveita e faz uma escolha às gavetas da roupa. Lá em baixo. Nenhum deles sabia o que isso queria dizer. A mulher voltou com uma caixa grande e pôs todos, pano, camisola, pastor e ovelha, lá dentro. E as meias? Pensou o pastor aflito. Passado um bocado, quando a mulher remexia as gavetas, o par de meias caiu, de forma muito pouco elegante, por cima das outras coisas. Ao fim do dia, a mulher pegou na caixa, entrou no elevador e desceu até à rua. Pousou-a no passeio ao pé da porta. Se alguém reclamar, pensou, eu digo que não é lixo, que faz parte das caixas da mudança que vão para a casa nova. O pastor sentiu o ar fresco da rua e animou-se. Ah, que saudades eu tinha disto, disse. A vida ao ar livre é muito melhor. Melhor? Interrompeu a camisola. Continuamos dentro de uma caixa e ninguém nos liga, tal como antes. O que é melhor? Nem sabemos o que nos vai acontecer. Pelo menos, disse o pano, sabemos que alguma coisa vai mudar. Vá, não sejam assim. Não pode ser pior do que ficarmos o resto da vida fechados num armário, de que não gostamos.
sem ninguém que se importe connosco. Ficaram calados à espera. Às tantas, uma sombra parou por cima da caixa. O pastor reconheceu a cabeça de um cão e, ao lado do cão, a cabeça de um homem. É incrível, dizia o homem. As pessoas hoje em dia deitam tudo fora. Coisas boas até, olha para isto. Esta camisola é nova, nunca deve ter sido usada. Baixou-se e começou a remexer na caixa. Às tantas, reparou no pastor. Tem graça, disse. Este pastor lembra-me tanto o meu avô. Assim, com o cajado e com este casaco. Que dizes, biscoito? Levamo-lo para casa. O cão abanou a cauda. O homem achou que aquilo era um sim, pegou no pastor com a ovelha e meteu-os no bolso. A Mirita vai adorar, dizia ele. Vai ficar bem na janela da cozinha. E afastou-se. Os restantes ficaram muito excitados dentro da caixa. Mal tinham tido tempo de se despedir, mas tinham a certeza de que o pastor ia para um sítio melhor. Passados minutos, uma mulher que descia a rua desacelerou o passo e olhou de esgalha para o caixote, como se quisesse ver o que lá havia, mas não quisesse ser vista. Uma camisola amarela no vinho em folha, pensou. Mesmo daquele amarelo torrado, de que eu gosto. Olhou em volta e não viu ninguém. Pegou-lhe, encostou-a ao tronco. Isto é bem capaz de me servir, disse baixinho e, sem esperar mais, atou-a à cintura e foi-se embora. Agora, as meias e o pano esperavam a sua vez. As meias só pediam que quem quer que as levasse juntas, que não as separassem ao fim de todo aquele tempo. Que disparate, dizia o pano. Mas a que propósito é que alguém ia levar só uma meia? As pessoas precisam de 2 meias, têm 2 pés. Nem todas, diziam as meias, tão receosas que não conseguiam deixar de ser pessimistas. Mas chegou também a sua vez. Um homem, já velho, debruçou-se sobre a caixa e puxou uma das meias. Não me largues! Gritou a outra. Ai, ainda bem que estamos presas por esta linha! É claro, as meias vieram juntas e o homem tinha 2 pés. Esticou-as de um lado e do outro para ver bem o tamanho. Meias azuis de lã. Estava mesmo a precisar, disse ele, e enfiou-as no bolso. Faltava só o pano. Mas quem é que se interessa por um pano de louça? Perguntava-se ele, triste por ser o último. Vou ficar aqui sozinho até ao fim da vida. Agora já nem tenho companhia. Nisto, ouviu um tic-tic-tic de uns passos que corriam levezinhos. No topo do caixote apareceram 2 caras. A cara de uma menina e a cara de uma boneca de cabelo muito comprido. A boneca estava nua. A menina olhou para o pano com muita atenção, apalpou o bordado e os desenhos das florinhas, pegou-lhe por um canto, encostou-o à boneca, enrolou-o e prendeu-o com um cordel velho, puxando com força as pontas já desfiadas. Tia! Gritou, saindo dali a correr e a acenar com a boneca. Fiz um vestido para a Polly! Deixa ver, disse a mulher a quem ela se dirigia. Bem, está lindo! Estes vincos ficam mesmo aqui a marcar a cintura. Depois podemos cozer o vestido. Podemos. E podemos pôr um botão aqui atrás. E viramos o bordado para a frente. A menina desatou aos saltos. Um pano de louça dá sempre jeito, disse a mulher. E foram as 2 pela rua fora. E assim ficou esta nossa história, que nos dá um bocadinho que pensar na quantidade de presentes menos desejados, a quantidade de objetos que vamos acumulando ao longo das nossas vidas, ao longo dos natais. E que tal se nesta altura decidíssemos fazer como nesta história e doá-los? Se não os quisermos pôr na rua, porque não doá-los a uma instituição de solidariedade? Fica a dica e os votos de um feliz ano novo, continuação de boas festas 2020-2021.